Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou que a economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023 e o PIB acumulou alta de 3,2% nos últimos 12 meses. A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano na comparação com os primeiros 3 meses do ano. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, somou 2,651 trilhões. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. De acordo com matéria da Agência Brasil, o PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. No semestre, a alta acumulada foi de 3,7%. O crescimento de 0,9% no segundo trimestre de 2023, em relação ao trimestre imediatamente anterior, é a 8ª alta seguida neste tipo de comparação. Mas o resultado aponta também uma desaceleração, já que nos 3 primeiros meses do ano houve crescimento de 1,8% ante o último trimestre de 2022. Os dados divulgados nesta sexta-feira situam a economia brasileira em um nível 7,4% acima do patamar pré-pandemia e a posiciona no ponto mais alto da série histórica. Os desempenhos da indústria e dos serviços explicam o crescimento do PIB no último trimestre. No caso dos serviços, a influência positiva é maior porque as atividades respondem por 70% da dinâmica econômica. Quedas entre idosos se tornaram um sério problema para a saúde pública. Esses acidentes ocupam a 5ª posição nas causas de mortes no país. Com o avanço da idade, esses acidentes se tornam ainda mais perigosos devido às limitações físicas. O alarmante é que 70% desses incidentes ocorrem em casa. A prevenção se mostra crucial. Maria, de 81 anos, se soltou da cadeira de rodas e sofreu uma queda grave. Há cerca de 3 meses, ela passa por tratamento intensivo para se recuperar. A irmã, que acompanha o caso, lembra como tudo foi bem complicado. Ela toma remédio controlado e, na época, a psiquiatra dela tinha tirado umas medicações que estavam deixando ela um pouco muito, assim, mais debilitada, né? Aí trocou, nessa troca de medicações, ela já estava bem melhor, né? E por causa disso, eu acho que ela já estava tendo mais forças e vontade de andar e caiu. As pessoas da terceira idade, naturalmente, têm algumas limitações. A perda de massa muscular, problemas como a falta de equilíbrio, a osteoporose e até o uso de alguns medicamentos, tudo isso torna este público mais vulnerável às quedas. E quando elas acontecem, as complicações são ainda mais graves. A 5ª maior causa de morte entre os idosos, né? 1/3 dos pacientes acima de 60 anos vão ter uma queda por ano e 50% nos idosos acima de 80 vão cair pelo menos uma vez no ano. E desses, existe um percentual importante, né, de 50% de que vai acabar evoluindo com alguma complicação e complicações mais graves chega até 10% nesses casos. Então, aumenta o risco de fratura, dessas fraturas vão aumentar o risco de complicações, infecções, idas à UTI, tromboses, né? Então, e no final das contas, o desfecho, infelizmente, vai ser o aumento da mortalidade, né? A qualidade de vida com perda da mobilidade e dores fica comprometida nos idosos com queda. No cuidado do paciente idoso, né, principalmente na prevenção de quedas, a gente tem que ter muito cuidado na transferência desse paciente, né? Quer dizer, a atenção a levar ele da cama para a cadeira, né? Da cadeira para o leito, né? Que seja em casa ou na instituição. O geriatra explica que se houver uma queda, é muito importante procurar atendimento médico logo. Adaptar os ambientes com rampas e corrimãos é o mínimo que pode ser feito para os idosos. A prevenção precisa ser pensada nos mínimos detalhes. Casa segura é aquela que não tem tapetes soltos na casa, fios soltos espalhados na casa, barras de apoio nos corredores, principalmente aqueles idosos que têm mais dificuldade de andar, né, uma menor mobilidade, barras de apoio nos banheiros, nos chuveiros, colocar tapetes antiderrapantes no próprio chuveiro, evitar que fique lâmpadas queimadas nos compartimentos para não ficar um ambiente escuro.
E agora vamos até Santa Catarina. Por lá, a RBA TV tem um estagiário inusitado, um padre. O religioso que iniciou jornalismo depois dos 50 anos de idade faz estágio na TV e acompanha o trabalho diário das equipes. É o padre Cássio, da paróquia do bairro Cantagalo. Ele está terminando a faculdade de jornalismo, que começou em 2021, aos 50 anos de idade. Ele viu nessa formação a oportunidade de aperfeiçoar os trabalhos como líder religioso. Na verdade, um dos trabalhos que a gente faz é evangelizar. E evangelizar hoje em dia é preciso também de profissionais para transmitir a palavra de Deus de uma maneira também profissional. Então, o jornalismo é um dos caminhos que nos leva também a transmitir o evangelho de uma maneira muito melhor. O padre Cássio vai completar 20 anos de sacerdócio. Foi ordenado padre em dezembro de 2003. Ele é natural de Pouso Redondo. Veio de uma família de agricultores da localidade de Pombinhas. Se formou em filosofia em Brusque e em teologia na Itália. Já percorreu diversos países onde aperfeiçoou a formação como religioso. Na Diocese de Rio do Sul, atuou nas paróquias de Presidente Getúlio, Taió, Imbuia, Alfredo Wagner, entre outras. E agora está na paróquia do Cantagalo, que abrange 10 comunidades. Por cerca de 2 meses, durante o período de estágio na RBA TV, o padre Cássio vivenciou na prática a rotina dos jornalistas, acompanhou as equipes dentro e fora da emissora para entender todo o processo de produção de uma reportagem. Na RBA encontrei uma verdadeira família. Todos trabalham com muita competência e eficiência e isso me chamou muita atenção. Os profissionais que eu encontrei, de fato, são de nota 10, como a gente diz. E ao acompanhar as equipes, ele fez as próprias gravações. É na localidade de Pitangueiras que, ao passar, nos deparamos com uma cuia gigante no sítio DJ. A imagem de uma tragédia que marcou a capital do Alto Vale. A água invadiu casa e comércios e tomou o centro de Rio do Sul. Em todos os locais, o padre foi muito bem recebido. Quando gravamos na casa da família Ferrari, em Rio do Oeste, e no sítio da dona Wanda, em Agrolândia, ele foi convidado a fazer orações. Alguns tiveram dúvida e perguntaram se eu estava deixando de ser padre. Para estudando jornalismo, deixando de ser padre. Só que também na religião, no caso na nossa diocese, nos nossos meios de comunicação, é necessário alguém também profissionalizado nesta área. Né? Em Presidente Getúlio, na festa do agricultor, o pessoal aproveitou a presença do padre para matar a saudade. A maioria do tempo não conseguia acompanhar o câmera e o jornalista, o repórter, não conseguia acompanhar, justamente por estar conversando com as pessoas que era tempo que não me viam mais e queriam conversar comigo. Para o padre Cássio, o estágio na RBA TV vai além do complemento dos estudos. É uma experiência que ficará marcada. Eu me coloquei no lugar de aprendiz para aprender com os jornalistas. E isso para mim foi um momento muito especial mesmo. E hoje, com as novas plataformas, com os novos meios de comunicação, com a tecnologia que hoje existe, é preciso ser usada para que seja também proclamado o Evangelho. Pacientes de um hospital particular de Feira de Santana, na Bahia, recebem visitas para lá de especial. O cachorro Ozzy é responsável por levar um pouco de alegria, conforto e também ajuda na recuperação. Dócil, amável, brincalhão. Quem conhece, logo se encanta. Eu tô falando dele, gente, que é considerado o melhor amigo do homem, o cão. Este aqui é o Ozzy, que tem feito um bem danado aos pacientes deste hospital, principalmente às crianças. A mãe do Levi admite que a presença do cãozinho tem contribuído bastante com o tratamento do filho. Tem 6 dias e o desenvolvimento dele está sendo bem legal, se recuperando bem. E hoje, né, ele é com o cãozinho dele aqui, o Ozzy, né, Bel? Aí tá sendo bem legal. Eu vou levar ele pra minha talha aqui hoje. Você gostou tanto dele assim? Gostei. A ideia de trazer o Ozzy para cá partiu da direção do hospital. Ele é uma espécie de acompanhante. A iniciativa surgiu a partir do momento que eu levei ele lá no hospital da criança e eu vi que a repercussão foi muito boa com as crianças. E aí eu resolvi
conversar com a direção aqui da unidade para trazer Ozzy, para estar trazendo alegria aqui para os pacientes internados nos setores da oncologia, das UTIs. Além da alegria, ele também traz conforto, né, paz, né, de certa forma também os pacientes que têm os seus bichinhos de estimação, né, e não podem trazer, até porque o hospital não tem como liberar que todos esses animais venham para a instituição. Então, Ozzy representa esses animais na vida deles, né? Para a Flávia, que faz tratamento contra o câncer de mama, o que vale a pena é a energia que emana do animalzinho. A energia, a paz, né, que o cão transmite pra gente. Num ambiente tão pesado, né, vamos dizer assim, um tratamento de câncer. Uma visita como essa, eu acho que não há nada que pague, né? Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.